Então, pessoal, continuando, né, sobre como identificar se há excesso ou falta de determinado nutriente. Esse é aquele artigo que eu mostrei para vocês. Isso daqui é a tabela de extração de dos determinados nutrientes que eles avaliaram. Aqui ó, a gente tem ó, a extração de fósforo, nós temos a extração de potássio, extração de cálcio e extração de magnésio. Aqui ó, são as variedades, como eu tinha mostrado para vocês. O que eu quero que vocês olhem? Pessoal, olha, vamos pegar aqui essa primeira variedade, por exemplo, somente essa, olhem só para essa bem aqui, ó. Qual é a extração de fósforo que essa variedade faz? Olha, ela extrai do solo 25 quilos por hectare de fósforo. Quanto ela extrai de potássio desse solo? Olha, ela já extrai 400 quilos por hectare de potássio. Quanto essa variedade aqui extrai de cálcio do solo? Olha, ela extrai 236 quilos por hectare. E de magnésio, 55 quilos por hectare. Como é que a gente sabe se a quantidade que eu tenho desses nutrientes no solo vai satisfazer a necessidade dessa variedade? É muito simples, eu já tenho minha análise de solo. O que eu observei? Eu observei, por exemplo, que para potássio eu tenho 1,5 milimol, né, carga por decímetro cúbico. Eu vou fazer primeiro essa conversão aqui para quilos por hectare. É muito simples, isso aqui, esse 400 é o quanto a planta precisa. A partir desse valor eu vou fazer os meus cálculos e eu vou determinar em quilos por hectare se a quantidade que eu tenho nesse meu solo aqui é suficiente para manter essa planta, ou seja, se está faltando ou se está em excesso. Eu fazendo as conversões de unidade, por exemplo, aqui para o potássio, eu vou fazer essa comparação. Vamos imaginar que eu fiz as conversões aqui, eu encontrei 500 quilos por hectare, ou seja, eu tenho 500 quilos por hectare de potássio já no meu solo. Mas a planta ela só consegue extrair, absorver, utilizar 400. Aí eu pergunto, eu preciso repor potássio nesse solo? Claro que não, porque eu já tenho uma quantidade maior de potássio, já tenho 500 quilos por hectare, por exemplo. Mas vamos imaginar que eu fiz as minhas conversões de unidade e encontrei nesse meu solo apenas 200 kg de potássio por hectare. Só que a minha planta precisa de 400 kg por hectare. Nesse sentido, está faltando ou está sobrando potássio nesse solo? Ué, está faltando, então eu preciso que adubar, preciso repor esse potássio. Pessoal, vocês vão fazer essa análise para todos esses nutrientes e dê uma olhada em todas as variedades, tá certo? Nesse sentido, e aí a gente pode discutir depois no nosso grupo, como determinar de fato isso de modo prático, caso vocês ainda tenham dúvida. Nesse sentido, eu quero que vocês façam um treinamento, né? Determinem, né? Olhando para aquela tabela, obviamente, para a tabela que a gente tem aqui, comparando com aquela tabela do slide anterior, façam, né, a análise de cálcio, magnésio e potássio. E determinem se cálcio, magnésio e potássio estão em excesso ou está faltando para as 5 primeiras variedades, só para a gente não perder muito tempo, só para treinamento mesmo, tá? Entenderam? Eu espero que tenham entendido. Nesse sentido, a gente consegue já ter uma ideia de como determinar se existe falta ou excesso de determinado nutriente no solo. E quando a gente está falando de determinado nutriente, nós estamos falando desses aqui, ó, principalmente, tá? Mas vale para todos, tá certo? Vale para todos os nutrientes. Mas a nossa tabela aqui, ela só nos deu isso. Por isso, nós vamos trabalhar só com o que a gente tem, tá bom? Então, a princípio, vamos treinar isso daí, tá? Bom, vamos dar seguimento. Bom, olha só, gente. Esse slide aqui, ele traz algumas informações técnicas que nós agrônomos temos que ter em mente, tá? Existe algum consentimento na literatura, de modo prático mesmo, que a gente deve utilizar como base para determinar como é que está esse solo, tá? E aqui eu trouxe para vocês alguns, ou seja, alguns atributos, algumas referências que podem nos nortear a perceber se a gente precisa fazer uma adubação, como é que está esse solo, né, em termos de fertilidade. A primeira que eu trago para vocês é essa relação bem aqui, ó. É interessante que a relação entre cálcio, magnésio e potássio seja o mais próximo possível dessa aqui, ó. 9 para 3 para 1, ou seja, uma relação de 9 de cálcio, 3 de potássio, e 3 de magnésio, e 1 de potássio. Então, basicamente, essa seria uma relação ideal desses nutrientes.
professor, eu fiz uma análise de solo e eu encontrei que aqui eu tenho 3 de cálcio, 3 de magnésio e 2 de potássio. Então, o que a gente precisa fazer, já que o ideal é esse, a gente precisa fazer o balanceamento. Repor aquilo que está faltando, tá? Principalmente repor, porque é difícil tirar. Não dá para tirar, mas dá para repor. Se bem que dá para tirar, existem algumas técnicas, mas o certo é repor o que está faltando. Bom, se a gente tem a relação cálcio, magnésio e potássio de 9 para 3 para 1, obviamente a relação cálcio-magnésio, que essa daqui é muito importante para determinar a questão de necessidade de calcário, né, para o solo, a gente tem essa relação de 3 para 1. Então, geralmente, a relação que a gente usa como aceitável, como básico, é essa relação cálcio-magnésio de 3 para 1, ou seja, 3 de cálcio para 1 de magnésio, ou seja, sempre a quantidade de cálcio maior do que a quantidade de magnésio. Isso daqui pode nos nortear a utilizar um tipo de calcário, né? A gente sabe que existem alguns tipos de calcário, embora esses termos aqui, calcítico, dolomítico e magnesiano, já sejam até obsoletos, muita gente já nem trabalha mais com essas nomenclaturas, mas ainda só para efeito de curiosidade, esses aqui são o que diferem, né? Os tipos de calcário que a gente tem, quanto ao teor de cálcio e ao teor de magnésio, tá certo? E essa daqui é importantíssima, que eu quero que vocês tenham em mente. Nesse ponto aqui, pessoal, nós já conseguimos determinar como se calcula a soma de base, saturação por base, né, CTC total, CTC efetiva, e sabemos também determinar a saturação por alumínio de determinado solo, tá? Beleza, mas qual a importância dessa saturação por alumínio? Saturação por alumínio é o que de fato nos dá a norte da acidez do solo, e a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente o porquê. Mas a gente pode ter como referência esses valores bem aqui, ó. É interessante que a saturação por alumínio nunca passe os 15%, tá? Existem algumas culturas, como por exemplo a cana-de-açúcar, que aceitam, por exemplo, até 20% mais ou menos. Existem relatos de algumas espécies que aceitam, né, de forma produtiva, satisfatória, de forma satisfatória produtivamente, valores até de 25% de saturação por alumínio. Mas, de modo geral, né, os valores de saturação por alumínio devem estar sempre abaixo de 15%, tá? Professor, como é que se eu estou com valores acima de 15%, e agora, o que eu faço? Olha, isso daqui indica que o solo está precisando de correção com calcário, tá? Calagem, mas isso, coisas para a fertilidade do solo, mas isso daqui já nos dá um norte, tá bom? Bom, pessoal, um outro ponto que eu gostaria de discutir com vocês é esse aqui. A gente vem falando muito, isso não na nossa disciplina, mas ao longo do curso, sobre essa tal de CTC do solo, que é a capacidade de troca catiônica desse solo, ou capacidade de troca de cátion desse solo. Mas o que é essa CTC? O que de fato é essa tal de capacidade de troca de cátion do solo? Como ela é influenciada e como ela é importante para a disciplina Manejo e Conservação do Solo? Bom, a ideia, como eu falei para vocês, é discutir esse ponto aqui que é importantíssimo para a agricultura, né, de modo geral, na disciplina de fertilidade. Tá? A gente sabe que, de modo geral, quanto maior o CTC do solo, mais fértil, entre aspas, é esse nosso solo. Tá? Então, sempre a gente tenta aumentar a CTC desse solo. Mas o que de fato é essa CTC do solo? Gente, veja bem. Para a gente entender um pouco sobre o que é CTC do solo, a gente tem que primeiro entender essa diferença de nutrientes. Aqui eu coloquei macronutrientes, mas entendo como nutrientes de modo geral. E as formas solúveis de cada um desses nutrientes. O que é isso? Então, os macronutrientes são os elementos que a planta precisa, né, em maior quantidade, no caso, os macronutrientes. Porém, a gente sabe que a planta não absorve o nitrogênio nessa forma, não absorve o fósforo nessa forma, nem o potássio, nem o magnésio e assim por diante. A planta sempre vai absorver esses nutrientes nessas formas bem aqui, ó, o que a gente chama de formas solúveis do solo. Então, a planta vai absorver o nitrogênio na forma de amônio ou na forma de nitrato. O fósforo é absorvido em forma de fosfato e assim por diante, tá certo? Isso aqui é o primeiro passo para a gente entender o que é essa tal de CTC do solo. Quando a gente fala de CTC do solo, a gente liga os nutrientes às cargas que eles contêm, tá? Que neles contém. A gente vai ver isso daqui a pouco. Veja bem, mas onde ocorre essa CTC do solo? Tá? Bom, a gente viu já na nossa disciplina que o solo ele é formado por partículas.
né? E existem as principais partículas que a gente trabalha em termos de manejo e conservação do solo. Que a gente viu que o solo basicamente contém areia, silt, que são as partículas maiores do solo, né? Porém, gente, o que nos interessa nesse exato momento são essas duas outras partículas aqui, ó, que é a argila, e agora eu apresento uma outra para vocês, que é a famosa matéria orgânica. Quando nós estamos falando de CTC do solo, quando nós estamos falando de química do solo, nós estamos trabalhando exclusivamente ou principalmente com argila e matéria orgânica do solo. Esses dois aqui, eles não têm tanta importância na química do solo, embora obviamente tenham sua importância, mas não tanto como argila e matéria orgânica do solo. E a gente vai entender o porquê. Essas duas partículas aqui, que a gente vai tratar agora como colóide do solo, de fato, como eles são classificados, né? Eles têm a sua importância para a química do solo por esses fatores bem aqui, ó, tá? Principalmente esse, ou seja, os colóides do solo. Quando eu falo colóide do solo, eu estou falando em argila e matéria orgânica. Eles têm altas quantidades de cargas negativas no solo. Isso aqui é importantíssimo para o entendimento de CTC do solo. Ou seja, são estruturas, são partículas com alta capacidade de retenção de nutrientes, né? Com alta atividade química e estão diretamente ligados, como aqui a gente pode ver, a química do solo. Então, quando a gente fala de química do solo, basicamente a gente está trabalhando com matéria orgânica e argila, tá? Essas são as duas principais partículas do solo ligadas à química do solo, é o que a gente vai entender agora. Bom,